e depois do 25 de Abril. Falta-nos aqui ainda uma convidada que julgamos que há de estar a chegar, esperamos por ela entretanto, mas apresento-vos o resto deste painel que vem aqui conversar. Esta cara é conhecida, sobretudo aqui em Oeiras, Isaltino Moraes, jurista e autarca. Talvez o nome se confunda mesmo com o nome Oeiras, uma vez que liderou e lidera o município no qual venceu várias eleições. Antes da formação académica, fez campanhas militares em Angola durante a Guerra Colonial, que é um assunto, pelo menos eu não o conheço em profundidade. Daqui a pouco, se calhar, já vamos aprofundar essa novidade para alguns, certamente. No pós-25 de Abril, conheceu políticos ligados ao PSD, partido no qual militou, mas saiu depois em 2005. Chegou a ser ministro, cumpriu pena por crimes, voltou a ganhar as eleições autárquicas, é de novo recandidato, mas não é nessa qualidade que aqui está esta noite. Aqui ao meu lado, o José Carlos Nascimento, fotógrafo que saiu à rua no dia 25 de Abril e disparou, não uma arma, se bem que uma máquina fotográfica às vezes pode ser uma arma preciosa. Registou o Dia da Liberdade, fundou cooperativas, criou um estúdio próprio, tem vários livros publicados, foi responsável no projeto de recuperação urbana denominado Nova Almada Velha e coordena também o levantamento fotográfico das obras respeitantes à expansão da rede do Metropolitano de Lisboa. Aqui, mais ao meu lado, Miguel Carvalho, jornalista, foi grande repórter da revista Visão. Trago aqui uma linha que ele próprio gosta de colocar na biografia. Diz que gosta da palavra camarada e vacinou-se contra o coleguismo e o fascismo de unha pintada. Tem 7 livros publicados, um deles chama-se Quando Portugal Ardeu, sobre a rede bombista de extrema-direita no pós-revolução. Enquanto jornalista, ganhou o mais prestigiado prémio de jornalismo, o Gazeta de Jornalismo. Começamos então com a nossa conversa, agora a 4, espero daqui a pouco a 5, e começo com o dia em que o José Carlos Nascimento foi para a rua fotografar. Começamos exatamente por esse dia, com as imagens que ficaram imortalizadas, tal como ficou imortalizado o poema de Sofia, em que lhe chamou o dia inicial inteiro e limpo. Que olhar, José Carlos, era aquele? Levava um olhar curioso, de repórter? Repórter não era, porque eu nunca fui repórter, não é? Eu sou um fotógrafo de fotografia comercial, publicidade. Só que nunca deixei de fazer fotografia, não é? Quanto mais não fossem os meus filhos, quando eram pequeninos e foram crescendo, etc. E sempre tive interesse por fotografia. Aliás, eu comecei a fotografar, talvez, uma máquina de plástico que a minha mãe me ofereceu quando juntou uma série de embalagens dos caldos Roico. Havia uns caldos chamados Roico. E depois ganhei, foi aí que comecei a fotografar. Depois houve uma evolução que teve a ver com António Arroio, que foi muito importante para mim, a Escola de Artes de António Arroio. Eu quis ser arquiteto, mas não consegui, tive que começar a trabalhar muito cedo. Mas o interesse pela fotografia foi sempre uma coisa que me acompanhou muito, não é? De tal forma que mais tarde, depois de passar por um período de pintar numa boutique em Cascais, de umas tias que iam às fábricas comprar loiça, e eu ia lá pintar grinaldazinhas e tal. Tinha 17, 18 anos, não? Isto foi antes da tropa. Tive sorte de, durante a tropa, não ir para a Guerra Colonial, como eu gosto de dizer, porque eu acho que tem essa característica, não gosto de dizer províncias ultramarinas, portanto, gosto de fazer este destaque entre uma coisa e outra, que têm grandes diferenças, não é? Interpretações completamente distintas. E depois tive sorte porque, a partir daquela experiência da boutique, em que ia lá fotografar grinaldazinhas, ainda não tinha acabado o curso de António Arroio, e há um amigo meu, que era meu vizinho em Benfica, perguntou: o que é que me andas a fazer? Eu expliquei-lhe: não queres ir a uma agência de publicidade onde eu trabalho? Pronto, e fui à agência de publicidade, gostaram muito de ser arte finalista, não é?
Portanto, estamos a falar de... Eu quando tinha, já agora para saber, eu quando fotografei o 25 de Abril, tinha 30 anos, portanto agora é só fazer contas, não é? Estamos em 1925, realmente. Mas tive sorte porque ainda fiz um percurso dentro da agência e depois a tropa foi muito simpática, porque trabalhava de manhã na agência de publicidade, depois à tarde ia a uma barbearia em frente ali no Estado-Maior do Exército, que tinha a secção de publicações, fardava, eu e outros camaradas, e fazia o resto da tarde na tropa. E foi assim. Claro que uma vez por mês tinha que fazer serviço, eu era filial miliciano, tinha que fazer serviço à noite, durante a noite, não é? Com a minha arma, a pistola, não é? Uma Walter, não é? Mas naquele dia não saiu para ir fazer publicidade? Não, absolutamente. Como é que Não foi saí parar porque, bem, à zona onde estava tudo a acontecer? Na altura, eu já tinha alguma formação política, mais para o lado esquerdo, não é? Havia realmente, eu acompanhava a coisa. Era o peso da máquina. Eu pertencia, sim, também é um peso da máquina, que era uma Nikonef que na altura pesava bastante, não é? E foi com ela que eu fotografei. Não era uma máquina digital, uma máquina Não, ao ombro estávamos esquerdo? muito longe de imaginar isso. Ainda o homem não tinha ido à Lua, por exemplo, não é? Portanto, foi pouco depois, não é? De qualquer forma, a minha experiência, quando saí, foi... E comecei a ouvir a rádio, não é? As canções do 25 de Abril, do Zeca Afonso, então... Eu e a minha mulher dissemos, pronto, realmente não é o Calusa da Riaga que está a dar um golpe, porque também se pensava que seria um golpe de direita, mais à direita ainda, não é? Que seria terrível. Portanto, tive essa felicidade e quando saí, já um pouco tarde, eu morava em Benfica, já um pouco tarde cheguei à Graça, à Vila Sousa, onde eu tenho o estúdio ainda, atualmente, eram quase 9 horas. E o gesto que eu tive foi pegar na câmara, duas na altura, uma Nikon Mat e a Nikon F, e ao frigorífico sacar tudo o que era rolos, pá. Desde diapositivos a negativos, etc. Lembra-se quantos rolos levou para a rua nesse dia? Era um saco que aí, com talvez 10 rolos. Não havia mais, não é? Porque acabaram mesmo. De qualquer forma, quando eu saí, tinha um dia na altura, a primeira fotografia que fiz foi a meu colega, que era designer na empresa onde eu trabalhava, que era uma cooperativa, foi uma experiência interessantíssima, onde, por exemplo, a PIDE, na altura da DGS, foi buscar um camarada que nós, no dia 27, fomos buscar a Caxias, que era o Senhor Lopes. E então, quando eu saí, pá, foi a primeira fotografia que eu fiz, foi ela com um ar sorridente, não é? E não tinha os pés no chão. Fazia lembrar aquela célebre fotografia, não é? Mas em muitas das suas fotografias então, que eu vi, há muitos rostos, há muitas caras. Sim, como eu não era repórter fotográfico... O seu olhar era para as pessoas, era diferente, para tentar perceber o que é que elas estavam a sentir. Exatamente. Eu acho que o meu trabalho, eu fiquei surpreendido, digamos, com, posso dizer a palavra êxito, ou a aceitação que teve a minha exposição, já estive em vários sítios, inclusive em Grândola, não é? Depois aqui também, e esteve 6 meses no Arquivo Histórico Militar, que aliás foi através desse contacto que tornou possível este acordo entre os responsáveis do Arquivo Histórico e aqui a Câmara de Oeiras, não é? Com o setor responsável, que teve realmente o condão de fazer esta amostragem interessantíssima que está aqui, não é? E então, de facto, foi isso. Foi um misto de espanto e ao mesmo tempo de alegria, mas com uma certa contenção, apesar de tudo. As minhas fotografias têm uma especialidade, talvez uma diferença, é que não têm qualquer crop. A imagem é exatamente aquilo que ela representa na exposição, não é? Aqui houve algumas necessidades de adaptar ao espaço, não é? Tive que abrir mão disso, embora não gostasse, mas tive que ser, às vezes acontece. E depois foi, digamos, foi saber que a rádio dizia-se não saiam de casa e tal, não sei o quê, por uma questão de segurança. E o que é que eu via? Via a malta na rua, pá, com uma alegria incrível, pá, um espanto. Às tantas até pensava que quem estava a conduzir os carros militares, os tanques, eu digo tanques, não é? Mas existe aquele livro que é o Rapaz dos Tanques, mas vocês sabem, pois aqueles é que iam a conduzir os carros, pá. E de facto, na Apanha de França, fui o único fotógrafo
também tivesse apercebido que fotografou algumas coisas, carros militares que subiram e foram até a Penha de França, e o objetivo era conquistar ou tomar o quartel-general da Legião Portuguesa, que era uma malta muito perigosa, não é? Luta direita. E a partir dali percebi que já não, pronto, o objetivo estava conseguido, foi vir para a Baixa, que era o coração da Revolução, não é? Mas já era tarde, já não foi ao terreno de passo tão pouco. Quer dizer, já foi ao Rossio e depois subir a Rua do Carmo, a Rua Garrete, e pronto, e a minha exposição é isso, e depois a Rua do Carmo, e depois propriamente o Carmo, não é? As fotografias são propriamente de todo este conjunto, desde a saída da Praxis na Graça, Penha de França, Baixa, Rua do Carmo, Rua Garrete, Carmo, e pronto, e daí resultaram umas centenas de fotografias. Não é? Já voltamos a olhar para as fotografias do José Carlos Nascimento. Eu pus a fita do tempo um pouco atrás e pergunto ao Isaltino Moraes, doutor Isaltino, esteve em Angola, conte-nos lá essa experiência, o que é que fez em Angola, uma campanha durante 2 anos, julgo? Sim, bom, eu acho que falar realmente do 25 de Abril e dos dias que seguiram ao 25 de Abril, eu julgo que é muito difícil falar nisso sem falar, sem recuar um bocadinho, não é? Quer dizer, porque a minha experiência na Guerra do Ultramar, de alguma forma, digamos que eu era um ignorante politicamente, não é? Portanto, ao contrário do que às vezes se quer fazer crer, a maioria dos portugueses, mesmo jovens, talvez nos meios universitários a coisa fosse um pouco diferente, mas a maioria das pessoas estavam aliadas da política, quer dizer, o Salazar conseguiu isso, não é? E o Marcelo também. E, portanto, quando me vejo na Guerra do Ultramar, dá-se até uma circunstância que eu tive uma situação curiosa, porque fui à inspeção. Isto, no fundo, para dizer que foi, de alguma forma, na própria guerra colonial que eu ganhei alguma consciência política, não é? Porque quando fui para lá era completamente ignorante. Aliás, certamente como muitos jovens sim, é isso que eu digo, exatamente, altura, a maioria não discutia política. Mandávamos para a guerra e íamos para a guerra, não é? Claro que havia alguns que naturalmente desertavam, mas isso já tinham alguma consciência política ou tinham, digamos, apoios que os levavam para fora, não é? Mas eu, na altura, fui à inspeção, eu trabalhava, já era funcionário da estatística, em 68, fins de 68, dezembro de 68, e estudava ao mesmo tempo. E, a dada altura, fui informado de que estava convocado para ir à inspeção. E então, à inspeção em Mirandela. Fui à inspeção a Mirandela, mas depois, passados uns meses, fui convocado para a tropa, para fazer recruta. Mas acontece que ninguém me informou. E, portanto, eu fui dado como refratário. E, portanto, estava a trabalhar em Góis, numa operação do licenciamento agrícola, e aparece-me um sargento da GNR, mais 3 guardas, para me prender. Eu trabalhava na Câmara Municipal de Góis, tinha lá um gabinete, e o Presidente da Câmara lhe disse, olha que ele é bom rapaz, está aqui a fazer um trabalho de estatística e tal, de maneira que eu não estava quando eles chegaram. Quando apareci, pronto, lá conversámos e lá me disseram para me apresentar em Coimbra. Ora, dá-se a circunstância que, como não sabia que ia ser chamado, não é? Nunca tive essa informação, também não apresentei o certificado de habilitações. De maneira que eu conto esta história porque tem piada. Não apresentei o certificado de habilitações e fui convocado para o SICA1 no Porto. A recruta passou rapidamente, não é? Foram 3 meses, depois mais 3 meses de especialidade como condutor. Num determinado dia, terminei a especialidade e 2 dias depois sou mobilizado para Angola. Sou mandado de férias, 15 dias, para depois me apresentar em Santa Margarida. Só que 5 dias depois da convocatória da mobilização para Angola, porque entretanto fui obrigado a apresentar o certificado de habilitações no quartel. De maneira que 5 dias depois sou mobilizado para Tavira para fazer o curso de sargentos. De maneira que fiquei assim na dúvida e falei com o Alferes e perguntei-lhe, eu sei lá, então, mas agora o que é que eu faço? Vou para Angola ou vou para Tavira para o curso de sargentos? E ele diz-me, és basófia. Aliás, a expressão que ele utilizou, eu até vou dizer aqui, não me leva mal, és cagão. Foi assim. E eu disse, como? Queres uns galões, umas divisas em cima? Muito bem, vai fazer a recruta. Como és eu fiz
Era um tipo disciplinado. E fui o primeiro, digamos, o primeiro classificado na recruta. E diz-me, pá, sais da recruta, vais para a Mafra. Mas depois, pronto, tens uns olhos em cima e vais para a Guiné. Fazes uma recruta aqui, vai ser mais 15 meses, pá. Depois tens de dar uma recruta a soldados aqui e tal, e depois vais para a Guiné-Bissau. E podes ir lá com os pés para a frente. Foi a expressão que ele utilizou. Pá, vais para Angola, e daqui a 2 anos estás cá, rapidamente. Enquanto que se vais para fazer da vida, podes demorar mais 4 ou 5 anos, ou podes vir com os pés para a frente. E assim fui para parar Angola. Curiosamente, tenho aí uma afinidade a propósito da fotografia, porque fiz um curso de fotografia, e então fiz fotografias, milhares de fotografias em Angola. Ora, o que é que acontece? Como é que eu comecei a ser mais sensível à questão política? Havia uma revista, curiosamente, o meu pai assinava, mas que eu não sabia que era uma revista que pendia para a esquerda. Eu nunca pendi muito para a esquerda. E então a revista era a Seara Nova. E nessa revista, eu passei a receber a revista na tropa. De maneira que toda a gente pedia a revista, porque uns recebiam o Corim do Telado. Era uma revista de telenovelas, fotonovelas, era assim que se chamava. Fotonovelas e tal, e a gente no mato devorava tudo, não sei se estão a ver. Eu recebia lá a Seara Nova, que tinha alguns artigos ousados. E havia um célebre dia, bem, uma reportagem de um deputado, que foi a primeira vez que eu ouvi falar nele, Sá Carneiro, que na Assembleia da República, na altura da Assembleia Nacional, e que diziam fazia parte da ala liberal e que terá questionado o Presidente da Assembleia Nacional sobre 2 fulanos, 2 cidadãos que teriam sido presos pela polícia política, não sei o quê, às 6 da manhã ou não sei o quê em casa, e que a família não sabia para onde é que tinham sido levados pela DGS, era assim que na altura já era DGS. E eu li aquilo e dentro da minha inocência, pensei, este fulano realmente é atrevido. Quer dizer, este deputado estar a perguntar, porque não tendo consciência política, não sei se estão a ver, eu tinha consciência que estar a questionar o governo do Marcelo Caetano naquelas condições, não era para qualquer um. De maneira que comecei a estar atento àquilo que se passava na Assembleia Nacional e a Seara Nova dava conta disso. E, portanto, foi assim que eu ganhei alguma consciência de que a guerra do ultramar não era tudo a mesma coisa, quer dizer, aquilo não era bem Portugal. Porque até aí, eu devo dizer que eu fazia uma viagem de Berlier para Nova Lisboa. Aquilo era para aí uns 1000 quilómetros. E a sensação que um jovem de 22 anos ou 21 tem mas andamos aqui na guerra, era uma questão que eu me punha muitas vezes. Isto é tão grande, dá para todos. Nós discutíamos isso, quer dizer, mas um país deste, um território deste tamanho, dá para portugueses, dá para angolanos, dá para todos, mas porquê a guerra? Portanto, nós punhamos a questão mais do porquê da guerra, por essa razão, do que propriamente por questões políticas, ou de pensarmos que os angolanos tinham direito à sua independência e à autodeterminação, etc. Bem, o certo é que, quando regressei, coincidiu mais ou menos com a publicação mas agora voltando lá a Angola, portanto, Angola, eu fui para lá em 71, regressei em 73, e portanto foi num período em que a guerrilha já estava muito amortecida, quer dizer, de tal forma que eu tive apenas uma emboscada em 2 anos. E disparou ou não? Eu disparei, mas quer dizer, não sei para onde, não é? Vamos lá ver, quer dizer, as emboscadas, normalmente aquilo funcionava assim, vamos lá ver. Vai uma coluna de viaturas. Não estou a falar numa operação, não foi numa operação no mato, não é? Apiados, porque com frequência largavam-se 30, 40 ou 50 soldados no mato, não é? E eles faziam uma progressão a pé durante 2 ou 3 dias e regressavam, não é? Outras vezes lançavam-se paraquedistas ou fuzileiros num determinado centro, eles disparavam por todo o lado, os fuzileiros, os paraquedistas e os comandos eram que estavam melhor preparados, mas depois quem sofria era realmente a tropa de infantaria, porque eles caíam no centro nevrálgico, disparavam, limpavam aquilo tudo e os ditos guerrilheiros, na altura terroristas, não é? Turras, como nós os chamavam, claro que tentavam escapar-se e na fuga iam cruzar-se exatamente com a tropa, não é? Que estava a fazer uma progressão no mato. Bom, eu já não apanhei disso, quer dizer, o que eu apanhei foi realmente em colunas militares, haver algumas emboscadas e eu realmente estive numa. Aquilo que acontecia, vai-se aqui na picada e depois de repente há uma barreira de um lado, uma barreira do outro. Quando se passa a barreira,
quem esteja em cima não vê. Normalmente deixam-se penetrar as viaturas e começa-se a disparar quando há condições de atingir o máximo de viaturas, não é? Normalmente também o que acontecia era saltar dos carros abaixo e abaixo dos animogos. E então o incidente que houve nessa minha experiência é que houve 3 militares que saltaram do Unimog, mas o Unimog estava muito encostado a uma ribanceira e eles, em vez de se meterem debaixo do Unimog, escorregaram por ali abaixo e quando chegaram lá abaixo foram apanhados. Portanto, havia fulanos em cima e em baixo. Foram para o Congo, não é? Foram raptados, levados para o Congo. Curiosamente, foram visitados por Manuel Alegre, ainda lá no Congo, numa visita que ele fez lá, e eu tive conhecimento da libertação deles para aí 4 ou 5 meses depois do 25 de Abril. E realmente é interessante, porque talvez para ver algumas feridas que daqui resultaram, quem esteve na Guerra do Ultramar faz todos os anos um almoço do batalhão ou da companhia. Por acaso este ano do meu batalhão até foi aqui em Oeiras. Fizemos aqui um encontro. E então um desses que foi raptado desapareceu, chegou aqui e o que é que aconteceu? Deram-lhe 500 escudos na altura, portanto, depois de estar quase 2 anos e meio no cativeiro no Congo, chegou a Portugal, deram-lhe 500 escudos e mandaram-no em paz. E ele sentiu-se revoltadíssimo com aquilo, quer dizer, podiam-lhe ter pago o pré correspondente aos anos em que ele esteve preso. Não, deram-lhe 500 escudos. E ele no mesmo dia meteu-se no comboio e foi para a França. Emigrou. E agora vejam bem como as histórias são extraordinárias. Eu um dia qualquer, de vez em quando ia a Paris, e por volta de 2010, 2011, vou nos Campos Elíseos a descer e vem um tipo a subir, olha para mim, eu olho para ele, és o Damas. Tu és o Isaltino. Foi a primeira vez que ele veio a Portugal, porque eu convidei-o para ele vir ao próximo almoço, e então o Damas veio ao almoço do batalhão. Quando estamos no almoço, toda a gente discursa, muitos discursos e tal, e ele ficou tão emocionado que eu disse, agora vais tu discursar. E ele não foi capaz, discursa tu por mim. Ele tinha-me contado a vida dele toda e eu contei a vida dele ali. Portanto, a partir daí eu não tive mais problemas nenhum. Eu, digamos que foi dos 20 aos 23, se quiserem, foi excluindo as questões do afastamento, da guerra, etc. Foram 2 anos fantásticos, porque eu depois passava o tempo em Luanda. Quer dizer, e, portanto, eu não senti, realmente, a não ser este incidente, eu nunca mais senti a guerra em Angola. Portanto, era diferente da Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau era uma situação muito difícil. Não é? Ora, quando regressei a Portugal, é por isso que eu acho que uma coisa é a história, não é? Pode-se fazer a história com base em documentos, uns mais verídicos do que outros, porque os documentos também são elaborados por alguém, e esse alguém que conta a história também conta a história à sua maneira como a viveu. Não estou a dizer que não digam a verdade, cada um conta a realidade como a vê, não é? E, portanto, cada pessoa que testemunha sobre uma determinada situação, e neste caso sobre uma revolução, como foi o 25 de Abril, obviamente que contada por 3 pessoas, que são 3 histórias, não é? E, portanto, quando eu regressei, e é por isso que as próprias convicções políticas que nós temos, muitas vezes são formadas pelas circunstâncias em que nos vemos envolvidos. Portanto, quando está o 25 de Abril, ou melhor, quando eu regressei da Guerra Colonial, é publicado, por essa altura, o livro do Spínola, Portugal e o Futuro. Sim. Esse livro, Portugal e o Futuro, foi realmente, hoje ninguém tem a noção do que aquilo foi, mas era a discussão nas mesas dos cafés, nas ruas, só se discutia o Spínola vai tomar conta disto, o Spínola vai não sei o quê. Quer dizer, portanto, os portugueses estavam à espera. Quer dizer, realmente o 25 de Abril não foi surpresa, na minha opinião, não foi surpresa para os portugueses, porque todos estavam à espera que alguma coisa acontecesse. Depois dá-se o 11 de Março, não é? Quer dizer, 11 de Março não é nada disso, antes do 25 de Abril. 16 de Março. Caldas da Rainha. Ora bem, as Caldas da Rainha, dá-se o 16 de Março e tal, mas quando vem o 25 de Abril, as pessoas estavam realmente à espera que acontecesse qualquer coisa. Ora bem, eu tinha vindo recentemente da Guerra Colonial.
O que é que aconteceu logo a seguir ao 25 de Abril e depois todas as vicissitudes, o 25 de Abril, o 11 de Março, o 25 de Novembro, as primeiras eleições, a Constituição da República e por aí fora até a extinção do Conselho da Revolução em 1982, foram realmente transformações extraordinárias que o país viveu e os portugueses. Eu tive conhecimento do 25 de Abril, estava no comboio ao caminho da Figueira da Foz, às 8 da manhã. Através de um transistor. Na altura toda a gente usava transistores. Hoje é telemóvel. Na altura era o transistor. Toda a gente tinha um transistor ouvindo nos comboios. E, portanto, eu por acaso não tinha transistor, mas ia um fulano ao transistor, um golpe de Estado, houve uma revolução e tal. E foi assim que eu tive conhecimento. No dia seguinte vim para Lisboa. Portanto, assisti ao 1º de Maio. Ora, o 1º de Maio foi um momento em que começou a verificar-se, digamos, um certo desvio, quer dizer, aquele consenso, aquela alegria, aquela satisfação que os portugueses tinham, começámos a ver que afinal havia ali alguma divisão, não é? Aliás, eu não consegui entrar no estádio do 1º de Maio, que era o 1º de Maio que se chamava, sim. Ou passou a chamar-se nessa altura, acho que não se chamava 1º de Maio, julgo que foi batizado nessa altura. Não consegui entrar aí. E, portanto, o que é que acontece? Como era um ex-militar vindo das colónias, criou-se logo ali uma diferença, um paradoxo extraordinário, que é, os militares fizeram o 25 de Abril. E quem é que fez o 25 de Abril? Os militares que tinham feito a Guerra Colonial. Alguns deles já tinham, o Salgueiro Maia, por exemplo, já tinha feito 3 comissões na Guerra Colonial. Mas, curiosamente, os mesmos que fizeram o 25 de Abril, os mesmos, porque foram militares, poucos dias depois, quem tinha estado na Guerra Colonial era fascista e colonialista. Ora bem, eu, que trabalhava na estatística, comecei a ser apodado de fascista e de colonialista porque tinha feito a Guerra do Ultramar e, como eles diziam, ainda estava meio cacimbado, não é? Quer dizer, o que também era bom, estar cacimbado porque dava-nos uma certa coragem. E, portanto, foi assim que eu fui parar para o PSD. Por um lado, o Sá Carneiro, não é? Claro que muita gente foi para o PS pelo Mário Soares, outros foram para o Partido Comunista pelo Álvaro Cunhal, quer se queira, quer não, essas figuras realmente eram figuras de referência e que fizeram com que muita gente aderisse a este partido ou àquele, mas depois também houve a própria circunstância de cada um. Na estatística, por exemplo, era o organismo mais revolucionário deste país. A estatística entrou praticamente logo em greve, não é? E esteve em greve ali, não sei durante quanto tempo. E depois havia coisas absolutamente... Nós hoje, a esta distância, há 50 anos, eu pelo menos olho para isto com um certo romantismo. Quer dizer, portanto, temos uma tendência para não verificar alguns excessos que havia na altura. Mas, por exemplo, para ver, recordo-me, houve uma greve que durou para aí 15 dias, porque os funcionários da estatística eram contra os emolumentos que os funcionários das finanças tinham. Porque a estatística pertencia ao Ministério do Planeamento, Planeamento do meu território, é assim uma coisa, Planeamento, que estava integrado na presidência do Conselho de Ministros. Mas, entretanto, e fizeram greve, estavam em greve porque não tinham emolumentos, enquanto que os das finanças tinham. De repente, há uma reforma orgânica do Governo e a estatística passa do planeamento para as finanças. As finanças tinham emolumentos. E então continuaram a fazer a greve porque aí... Não sei se estão a ver, não é? Já estavam nas finanças, então lutava-se para ter, porque primeiro era fim aos emolumentos, é para todos, não é para nenhum. Mas, entretanto, entraram nas finanças, não, agora nós queremos emolumentos como têm as finanças, os nossos colegas das finanças. Portanto, havia lutas. Há muitas histórias para contar. Claro. Deixe-me dar agora aqui a palavra a outro, daqui a pouco já vamos voltar a outras histórias que o Dr. Isaltino Moraes há de trazer, certamente. Miguel Carvalho, eu e tu já nascemos depois do 25 de Abril, mas... olhámos... Nasceste em 70? Eu não me lembro do 25 de Abril. Não, eu disse depois, não, nascemos 2 antes, mas muito pouco antes, não é? 5 anos, eu nasci 6 anos antes, víamos o 25 de Abril, não sei qual é a tua experiência, eu sei que vim para a rua, tinha 6 anos e vi muita agitação, mas aquilo era só agitação, mais nada, pronto. Mas, no entanto, estudaste bastante o pós-25 de Abril e depois de ouvir aqui algumas histórias e de muitas outras histórias que ouvimos quase todos os dias quando pesquisamos, achas, na tua opinião, que a história do pós-25 de Abril está bem documentada? O que existe publicado chega para que alguém mais novo do que nós consiga perceber o que foi de facto aquela história e a importância que teve o dia 25 de Abril?
Antes de mais, deixa-me só fazer aqui um cumprimento aos presentes. Obrigado pelo convite. Cumprimento também todas as pessoas que foram convidadas para este painel e obrigado também aos presentes. Eu não voto em Oeiras, não sou eleitor aqui, mas há uns tempos a minha camarada de ofício, Bárbara Reis, disse que Oeiras dá boas pistas e bons exemplos para combater estigmas e preconceitos e, portanto, oxalá possa ser estudado a fundo este conselho, porque vamos precisar. A Lídia Jorge, numa entrevista à Visão, hoje diz, preparemos as galochas, vamos entrar na lama. E, portanto, se calhar a barricada política e cívica tem de ser provavelmente a mais larga de sempre, saibamos construí-la no respeito pela diferença. A sensação que eu tenho é que, apesar de todo o esforço que tem sido feito e os últimos 50 anos, a comemoração recente dos 50 anos do 25 de Abril deu exemplos abundantes disso, mesmo ao nível das escolas, eu tenho conhecimento de iniciativas absolutamente louváveis e com um grande esforço suplementar feito por docentes e funcionários e até com ampla participação dos miúdos. A verdade é que nós estamos a assistir, e também tenho esse outro lado da moeda, nós estamos a assistir a episódios frequentes, cotidianos, nas escolas deste país, que dão a entender que a narrativa vigente praticada pelos representantes da contra-revolução no Parlamento português, porque eu digo isto porque eles reivindicam essa herança, ou seja, alguns dos argumentos e do extremismo da contra-revolução de 75 têm hoje relevância parlamentar, é uma reivindicação que um determinado partido faz e, portanto, se eles reivindicam isso, essa realidade, é com essa realidade que temos que lidar. E a verdade é que essas narrativas, a narrativa sobre o que aconteceu naquela época e silenciando ou ocultando uma série de outras circunstâncias que explicam realidades que eles não querem discutir, essa narrativa está a entrar em força nas escolas. Eu tenho relatos de miúdos a fazerem saudações nazis nas escolas. Eu tenho relatos de miúdos a dizerem aos professores de História que o melhor mesmo era Portugal recolonizar. Inclusive dizem-no em turmas onde há alunos que são filhos de imigrantes provenientes das ex-colónias, e uma professora inclusive contou-me que mesmo sendo maltratados esses colegas e insultados pelo que os seus pais supostamente fazem ou não fazem, ou vivem ou não vivem de subsídios, muitos miúdos reagem assim, mas o meu pai trabalha, o meu pai contribui para a segurança social, o meu pai... E a resposta é, já ouvimos isto muitas vezes, essa é a tua verdade, a minha é esta. Chegam-me relatos absolutamente assustadores, inclusive de coisas que não são só violência simbólica. Já há, aliás, os próprios relatórios, o Razi já fala de um crescimento considerável de violência nas escolas com recurso, inclusive a armas brancas, etc, etc. E isto é prova de que, por muito esforço que se faça, esse esforço não pode estar reduzido apenas a um período de comemorações. Esse esforço tem que ser cotidiano, se calhar tem que ser também alterando os próprios manuais escolares, e já muito foi mudado. Hoje o chamado lugar de fala do imigrante ou do africano das antigas colónias está presente nos manuais, mas há coisas simbólicas e há coisas que têm um efeito visual importante, e há matérias que são dadas
que se calhar têm que ser revistas. Há professores de português que me dizem que o Camões que é dado é precisamente o Camões que alimenta esta narrativa épica sobre o país que supostamente fomos. Há capas de manuais escolares com sereias deitadas nas rochas e caravelas ao fundo. Há uma série de matérias e de simbologias que cavalgam a narrativa que hoje tem força parlamentar. E isto é um risco considerável, tendo em conta que, como sabemos, essa narrativa lidera a larga distância a influência que tem nas redes sociais sobre esses jovens. Portanto, respondendo diretamente à tua pergunta, foi feito um esforço louvável, os 50 anos foram um exemplo disso, mas esse esforço tem que ser cotidiano, porque o que temos hoje na Assembleia da República é a prova de que o passado nunca está verdadeiramente encerrado. Não é? Se calhar, há aqueles 3 Ds do 25 de Abril, falta acrescentar um quarto, que é o D de defender a liberdade, defender a democracia e o desenvolvimento, que é, aliás, os 3 Ds. Falta, se calhar, defender. Como é que nos podemos proteger? Como é que nos podemos... A questão é que... Mário, esse é outro problema, porque a própria palavra liberdade está de alguma maneira muito maltratada e muito mal conspurcada, e está conspurcada de alguma maneira. Há pessoas, há líderes políticos, há eleitores, há militantes de determinados partidos que usam o conceito de liberdade para excluir, para estigmatizar e todas as coisas que a gente sabe, não é? Portanto, volta à questão das escolas, que foi um assunto que eu trabalhei bastante nos últimos meses e ouvi muita gente. O conceito de liberdade está a ser usado pelos próprios alunos no sentido de excluir o outro. Eu tenho a liberdade de te ofender, eu tenho a liberdade de te humilhar, de te excluir, de te estigmatizar. E isto não é a liberdade. E, portanto, se calhar temos nós próprios que também aí, e obviamente este papel cabe não só aos professores, mas também cabe em cada uma das nossas casas, temos que, de facto, ir à pureza desta palavra. Porque ela, na boca de alguns, já não significa exatamente a mesma coisa que nós julgamos. Já voltamos à conversa, Miguel. Agora, de facto, o nosso painel já está concluído. A doutora Isabel do Carmo já chegou ao pé de nós, já cá está, sentada, a ouvir a discussão até agora. Isabel do Carmo, para quem não sabe, é médica, professora, foi ativista antifascista portuguesa. Antes do 25 de Abril fundou e dirigiu o grupo Brigadas Revolucionárias, que mais tarde viria a tornar-se um partido político. No pós-25 de Abril desenvolveu várias atividades política, chegou a ser detida em 78, sob a acusação de autoria moral de ações armadas, mas das quais foi mais tarde ilibada. Em 2004 foi condecorada pelo Presidente da República, Jorge Sampaio, com o grau da Grande Ordem da Liberdade. E é também autora de vários livros, tal como o Miguel também é, e pego exatamente um livro que a Isabel escreveu, que se chama A Luta Armada, onde diz, e vem na sequência desta conversa, que é, até agora tem havido um déficit de informação, e neste caso sobre os factos da luta armada no pós-25 de Abril. Mantém essa ideia, Isabel? Ainda falta contar muita coisa sobre o que foi a luta armada em Portugal. Está a funcionar, está. Peço desculpa pelo meu atraso, mas eu estive a dar consultas até tarde. E depois meti na cabeça que não me perdia, mas perco-me sempre. Primeiro quero saudar as pessoas, o Presidente da Câmara, o Mário Galego, o Nascimento, o Miguel Carvalho, e muito particularmente aquilo que já escreveu a respeito do que se passou depois do 25 de Abril. Acho que foi fundamental. Portanto, voltando às minhas desculpas, elas são tanto mais graves quando eu já habitei Oeiras. Foi a primeira casa que eu tive depois de ganhar o primeiro salário no hospital.
como médica. E porque eu habitei em Novoeiras, numa das torres, a G, e foram as primeiras casas que abriram nessa altura, que eram T1, e que custavam 1.100, talvez, é capaz de lembrar disso, que era o mínimo. E como eu ainda, que era quase equivalente ao vencimento no hospital, mas eu depois ia fazer as chamadas caixas, primeiro na Graça e depois na Margem Sul e depois as urgências no Barreiro, e ganhava o suficiente para poder alugar uma casa. Foi a minha primeira casa, independente. Foi aqui em Oeiras. Também foi aqui em Oeiras que eu fui presa pela PIDE. Fui presa pela PIDE na Torre, na dita Torre G, e eles levaram uma quantidade enorme de PIDs, que levavam muitos PIDs para amedrontar as pessoas, talvez, porque resistência à prisão era pressuposto que não havia, e eu posso ter exagerado, mas tenho a sensação que eles levaram 4 carros com 4 PIDs. Não, talvez seja uma fantasia minha, mas que eram muitos carros, é verdade. E subiram até lá, e eu tenho lembrado. Depois houve também um outro episódio aqui perto. Eu tenho-me lembrado que é engraçado que nós éramos presos, aqueles senhores batiam à campainha quando começava a haver luz, e a verdade é que nós abríamos a porta, eles entravam e não perguntávamos, mas o que é que os senhores vêm cá fazer? Porque até parece que já estávamos à espera deles, não é? E estávamos. E neste caso aqui em Oeiras, eu tinha arranjado, tinha muito pouco dinheiro, tinha a fazer de sala 2 cadeirões, porque a Maria Antónia Paula tinha separado e, portanto, herdei 2 cadeirões, quer dizer, 2 cadeiras daqueles mais simples e mais divã, e as prateleiras eram, como toda a gente naquela altura, tijolos e tábuas em cima. Era, portanto, e aí eles chegaram com muitos caixotes e enfiaram com montes de livros para dentro daqueles caixotes. Eu fiquei aflitíssima, eram os livros que eu gostava. Bom, mas lá fui com o PIDE. E pronto, e fui presa e estive no segredo aqui em Caxias. E, portanto, a Oeiras é isto. E é eu voltar dos bancos, quando fazia bancos à noite, ainda durante a noite, e atravessar de Monsanto de carro, tinha um Mini, e ter medo. Quer dizer, naturalmente tinha mais medo de atravessar Monsanto do que dos PIDs, mas são 2 tipos de medo diferentes. Chegou 25 de Abril, que é a questão agora, e eu estava clandestina, estava no Porto, porque no Porto eu era menos conhecida e, portanto, defendia-me mais, e soube suspeitava que vinha ali qualquer coisa, soube no dia 25, que foi um camarada meu lá ter a casa, que tinha havido um movimento dos militares, e eu fui direito à tipografia clandestina que nós tínhamos na Maia, e fazer o primeiro comunicado, do qual me orgulho muito, porque muitas vezes isto não aparece assim, o primeiro comunicado, que foi público, a dizer as brigadas revolucionárias acabaram as ações armadas. Isto para mim é muito importante, porque muitas vezes dizem o contrário e, além disso, nós sentimos que naquele momento a questão era a liberdade. Era termos liberdade, era sairmos da clandestinidade e começarmos outro tipo de ação. É verdade, também seja dito, que ainda tínhamos dinheiro dos bancos, para fazer cartazes, faixas e toda aquela, e o jornal Revolução, mas a partir daí foi esse dinheiro do passado que nós utilizámos para esse tipo de atividade de propaganda política. E fizemos muita propaganda, e o Revolução saía todas as semanas, e foi um momento para quem o viveu, o Isaltino também o viveu, porque os outros eram. O Nascimento, que idade é que tinha? Não viveu isso enquanto adulto, não viveu... Viveu esse tempo, certamente. Tinha quantos? 25 de Abril tinha 30 anos. E, portanto, então somos da mesma idade. Eu tinha um bocadinho menos. E foi, sobretudo,
sobretudo para quem estava clandestino, muito, mas foi para toda a gente que estava contra a ditadura, foi a liberdade. A liberdade foi, embora depois haja todos os sucedâneos do que nós podemos, e eu discuto em relação à liberdade, mas a sensação de liberdade, de ir para a rua, de poder gritar, poder falar, de não olhar para o vizinho do lado como espião, isto foi uma coisa, é um privilégio a gente ter vivido isto numa vida, porque acontecer uma coisa destas numa vida biológica de uma pessoa é um grande privilégio. E depois foi essa imensa euforia, essa imensa alegria. Eu estava no Hospital de Santa Maria e o que hoje para mim é mais marcante é ver nas assembleias as senhoras que eram criadas, porque era por criadas que nessa altura se dizia, que eram as serventes, elas tomarem a palavra nas assembleias. Para mim é assim uma coisa fantástica, porque elas vinham do chão, vinham do nada, eram nada. E de repente percebiam que podiam levantar a mão e falar. Claro que não sabiam que isto era por ordem. Nem sabiam que se podia, nem sabiam que não se podia interromper os outros. Onde é que elas teriam aprendido isso? Nós tínhamos andado nas assembleias de estudantes, mas aquelas senhoras não sabiam nisso e, portanto, falavam. E aquelas pessoas, de repente, terem esta dignidade de existirem, de falarem, foi uma das coisas melhores. E foram também as mulheres, depois nós vamos continuar a conversa, não é? Para eu não estar a mobilizar, ainda em relação às mulheres que se afirmaram e que falaram, que foram gente, que nos bairros, ocupações, etc., eu estive menos no campo, mas muito na cidade, foram das coisas mais importantes naquele período. Depois podemos falar de outras coisas. Podemos sim, claro. Obrigado. Regresso ao José Carlos Nascimento. Neste período todo que já aqui, já passámos o 25 de Abril, já começámos a sentir a liberdade, o Miguel já avançou mais, claro, mas ele também tem outra experiência nessa altura. Como é que viveu os primeiros tempos da liberdade? Era assim, como a Isabel dizia, era... Todos nós tínhamos direitos, todos nós tínhamos também deveres, claro, mas sentiu essa liberdade? Senti essa liberdade. Senti que se tinha conquistado algo que se tinha perdido e que durante 48 anos humilhou, oprimiu o povo português. Ou seja, aquilo que eu ouvia na rua, quando andava a fotografar, e a camada jovem era maioritária, havia um velhinho ou outro, e aliás tem uma fotografia interessantíssima em frente da brasileira, faz parte da minha coleção, era a palavra liberdade. Não se falava ainda em democracia, porque a democracia, em sequência da liberdade, estava a crescer. Estava a crescer. Ou seja, aquilo que era o sentimento mais puro e mais autêntico era, de facto, o sentido de que o golpe militar corajoso dos militares de Abril foi conquistar a liberdade, restituir-nos a liberdade, que durante 48 anos não tínhamos tido hipótese de utilizar, não é? E, portanto, depois disso, houve desenvolvimentos incríveis, não é, que já foram aqui falados. Fiquei um bocado assustado aqui com o testemunho aqui do nosso amigo de lado. Talvez não seja razão para sim, não. Para nos assustarmos, porque aquilo que ele disse são testemunhos que ele recebeu. Mas é um grito de alerta, realmente, porque é fantástico e eu pergunto a mim mesmo, o que é que nós fizemos durante 51 anos para tornar possível esta situação? O que é que fizemos? Era bom que fizéssemos esta pergunta que eu estou a fazer e que tentássemos encontrar resposta. O que é que acha que fizemos, Eu José acho Carlos? que, vejamos, que houve uma má utilização da liberdade, naquele sentido de construir realmente uma democracia que efetivamente serviu uma determinada elite que tomou conta do poder, ou seja, dentro do sistema democrático. O Partido Socialista, por exemplo, o Partido Social Democrata, o Partido Cristão Democrata na altura, não é? O CDS na altura, outros surgiram e desapareceram, não é? Mas eu acho que, ou seja, de alguma forma, houve uma certa, digamos, utilização do poder, não é?
onde os tribunais tiveram imensa responsabilidade e ainda hoje têm, porque estamos a viver um clima que torna viável o que está a acontecer nas escolas e é um problema real que nós temos que combater. Ou seja, aquilo que acontece hoje aqui, ou que aconteceu com esta instalação sobre o 25 de Abril, é um exemplo do que é que se deve fazer em todo o país. Isto é um exemplo extraordinário. Porque se não fizermos nada e se não mostrarmos realmente o que é que foi o fascismo, o que é que foi a falta de liberdade, não é? O que é que foi uma guerra injusta, os tais terroristas na altura depois eram chefes de Estado e eram recebidos com pompa e circunstância pelo poder, não é? Portanto, isto é uma hipocrisia brutal no meio disto tudo. Quer dizer, eu sei que é difícil combater esta situação, mas que tem que se combater, tem. Porque há responsáveis. Claro que não há responsáveis ao ponto agora de serem julgados e irem para a prisão, não é nada disso. Mas foi tudo muito soft ao mesmo tempo. Os alicerces da democratização do país não foram feitos todos de igual modo, será isso? Não é só Portugal que está a passar isto, não é? Quer dizer, temos duas guerras terríveis, estão a acontecer coisas que eu nunca imaginei, com a idade que tenho, que jamais pudesse saber o que é que se tinha passado na Segunda Guerra Mundial, etc., por aí fora. Foi na altura em que eu nasci, em 43, não é? Ainda durou até 45, só ver da Segunda Guerra. Mas, de facto, depois de saber o que é que aconteceu com o povo judeu, com o Holocausto, etc., é inconcebível que o mundo, ou seja, há uma palavra que eu uso com bastante frequência, que é, parece que a sociedade passou a viver já quase que habituada através dos meios de comunicação. Isto é assim, pronto, estou instalado, ok, que chatice, estão a morrer crianças de fome, não é? Também no Biafra morreram, não é, na altura. Os meios de comunicação eram diferentes. Agora, atenção, se não se fizer algo, isto vai ser muito grave. A palavra que eu queria dizer era chamada a indiferença. Nós estamos a ficar indiferentes à dor dos outros. Percebe? Isso para mim assusta-me imenso. Deixe-me perguntar ao Dr. Isaltino Moraes se tem esta opinião de que há aqui alguma coisa que tem que se fazer. Acompanhou o desenvolvimento, certamente, e sobretudo a nível autárquico também. Como é que olha para o desenvolvimento, que é, aliás, também um dos 3D, desde depois do 25 de Abril? Bom, então, permitam-me fazer aqui um pequeno comentário, agarrando nas palavras da Isabel do Carmo, a propósito da liberdade. Bom, realmente, o 25 de Abril deu-nos a liberdade. É discutível. E foi varreu o país. Deu o exemplo das mulheres, mas eu recordo-me bem do que é que aconteceu logo a seguir, não é? Havia comícios por todo lado. Era vulgar o mesmo cidadão ir a vários comícios. Ia um comício do PS, ia um comício do PSD, ia um comício do Partido Comunista. Aquilo era como ir ao teatro. Quer dizer, as pessoas iam, a mesma pessoa visitava vários comícios. Depois, eram as mulheres, mas eram os homens, eram os trabalhadores, estão em todo lado, quer dizer, nas empresas, no local de trabalho, pessoas que não tinham voz passaram a ter. Quer dizer, portanto, esta coisa de dedo no ar e poder falar era extraordinário e, portanto, é indiscutível que essa foi a primeira face visível da Revolução, do 25 de Abril. Ora, acontece, e eu gostaria então de chegar aí à questão do desenvolvimento, nós hoje confundimos um bocadinho o 25 de Abril, aquilo que era o objetivo do 25 de Abril, ou foi o objetivo do 25 de Abril, e a realidade atual. O que nós estamos a viver já não tem nada a ver com o 25 de Abril. O 25 de Abril teve o seu papel, e se nós pensamos que tem a ver com o 25 de Abril, se calhar é por isso que estamos neste estado. O 25 de Abril criou condições, acabou com a ditadura, deu-nos a liberdade, criou condições para se construir uma democracia de tipo ocidental. Isto foi assumido, foi consensual. Passámos por tivemos um momento de apogeu revolucionário, aquele período entre o 11 de março e o 25 de novembro, depois tivemos um período de mais acalmia, de definição daquilo que eram as maiorias, que eu coloquei nas elites, não é? Que nos falamos nas elites que tomaram conta do país, foram aquelas que, de acordo com o sistema democrático, foram escolhidas, não é? Ora, o que é que acontece? Restaurada a liberdade, foram criadas as condições para os portugueses criarem um sistema político, neste caso democrático, que durante algum tempo funcionou e que teve coisas fantásticas. Por exemplo, o Estado Social começou a ser construído em Portugal 20 anos depois do que aconteceu por essa Europa fora. Quer dizer, nos anos 80, finais dos anos 80, nós começamos a construir o Estado Social. E que todos hoje reconhecemos,
não é? As suas virtudes. Ora, depois agora começam a aparecer afloramentos e em relação à história do 25 de Abril, e se está bem contada, se não está bem contada, sinceramente eu acho que os historiadores, os autores de vários livros que escreveram, eu julgo que quem quiser informar-se realmente sobre o que foi o 25 de Abril, como é que correu, eu acho que está bem contado. Quer dizer, há para todos os gostos, as pessoas têm que ler os diversos autores e chegam a uma conclusão. Mas há uma coisa que não é preciso ler, ou melhor, é preciso ir interiorizando, o que tem a ver com a construção de cidadãos cívicos, cidadãos com vontade de participar, cidadãos que são intrinsecamente democratas. Para se ser democrata, ninguém nasce democrata. As pessoas têm que ser trabalhadas, quer dizer, porque a democracia dá muito trabalho, quer dizer, e dá muito custo. E, portanto, o que é que eu acho que a sociedade tem vindo a falhar nos últimos tempos, e o afloramento dos radicalismos não é um problema. Se fosse um problema de Portugal, nós podíamos estar a culpar-nos, realmente houve qualquer coisa aqui que falhou do 25 de Abril. Não, quer dizer, eu acho que o 25 de Abril permitiu construirmos uma democracia. O que esta democracia não permitiu ainda foi Portugal colocar-se ao nível de outros países europeus em termos de desenvolvimento. Ora, e porquê é que nós não atingimos esse patamar? Hoje, nós sabemos que o descontentamento, estas ideias racistas, xenófobas, discursos de ódio, etc., não são apenas em Portugal. Também são em países que são democracias há muito mais tempo do que nós. Basta olhar para os Estados Unidos, não é? E ver o que é que se está a passar nos Estados Unidos. Quer dizer, o discurso de ódio não é um elemento característico de Portugal, não é? Mas vamos para a França, vamos para o Reino Unido, por toda essa Europa, nós assistimos a este vendaval, que eu julgo que tem a ver, sinceramente, eu acho que isto tem muito a ver com o conceito. Repara, hoje já se discute quem é que tem razão, quem é que está certo, se são as democracias ou são as autocracias. E, portanto, começa-se a dizer que, realmente, as autocracias começam a ter condições de maior desenvolvimento do que as democracias. Porque nas democracias discute-se muito. Nas democracias o povo quer participar. Nas democracias o povo quer ter opinião. Enquanto que nas autocracias não. A elite governante decide e acabou. E o povo não se pode meter na política também. A questão é esta. Há esta dicotomia. Não é? E, portanto, nós assistimos, realmente, a radicalismos, quer à esquerda, quer à direita, não é? E o problema que se põe é como é que se combatem esses radicalismos, como é que eles nasceram. Por exemplo, vou-lhes dar dois exemplos. A questão do multiculturalismo. Hoje começa a haver pessoas que têm horror em falar no multiculturalismo. Começa-se a falar mais em interculturalismo. Quer dizer, em princípios dos anos 90, qual era o que pairava por essa Europa fora? Antes disso nós dizíamos, as culturas são diferentes, é uma cultura diferente. As culturas dividem as pessoas, quer dizer, é uma cultura diferente, é uma cultura estranha. Mas a determinada altura começou a dizer, não, as culturas unem, são diferentes, mas é possível respeitar as diferentes culturas. E então surgiu o multiculturalismo. Hoje as pessoas começam a odiar o multiculturalismo, porque chega à conclusão que não deu resultado. Portanto, não deu resultado porque há multiculturalismo se as pessoas quiserem realmente esse multiculturalismo. Só que há setores que não o querem. Quer dizer, por exemplo, ainda há dias vi uma notícia de que em Londres fecharam 500 igrejas, abriram 400 mesquitas. Isto não tem nada a ver, não há problema nenhum que fechem 500 igrejas e 400 mesquitas. Tem a ver com a fé, não é? Quer dizer, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O problema é outro. O problema é que a lei da Sharia, não é, já se aplica a determinados cidadãos em Londres que não é a lei do país, não é a lei do Reino Unido. Ora bem, isto não pode ser, isto não pode acontecer, não é? Mas a verdade é que a própria Europa, durante muitos anos, durante décadas, alimentou isto. Bom, vamos ao caso português, para não arrastar isto. Vamos ao caso português. O que é que os portugueses sentem, e é por isso que os radicais, sobretudo da extrema-direita, falam nos últimos 50 anos de corrupção, não é? Como, para eles, a liberdade não conta, não é? Quer dizer, os 40 anos do Salazar, pelos vistos, era bom. Não é? Porque está subentendido, estes 50 anos é que são maus. Não é? Ora, mas depois como é que têm acolhimento em certos setores? Ora bem, têm acolhimento em certos setores. Reparem, por exemplo, vamos ao caso concreto de Oeiras. O Oeiras é o município, é um Portugal onde o Chega tem menos votos. E o Oeiras é um município urbano. Ora bem, por que será? O Oeiras tem a classe média mais forte de Portugal. Tem o rendimento médio mais elevado do país.
Portanto, isto são indicadores, não é? Tinha barracas, não tem. Apesar de não ter barracas, é o município que está a fazer mais habitação pública em Portugal também. Já se estão a dar casas à classe média baixa. Quer dizer, não estou aqui a fazer a propaganda do Eiras, não sei se eu estou apenas a factos. Quer dizer, e os factos realmente são estes. Há realmente franjas da sociedade que é fácil explorar nelas sentimentos de revolta. E, portanto, partidos extremistas, neste caso, todos nós temos às vezes algum cuidado, como eu diria, parafraseando o que eles dizem, pessoas de bem têm alguma dificuldade em falar no nome do Chega, não é? Quer dizer, mas na realidade às vezes tem mesmo que se falar. Agora, é indiscutível que as ideias deles germinam justamente onde a sociedade se sente mais marginalizada. Bom, só mais uma nota. O que é que eu acho que falhou redondamente em Portugal? Bom, ao nível do desenvolvimento, realmente, eu acho que estamos na cauda da Europa. Na realidade, voltando às elites. Nós não temos uma elite política em Portugal. Não temos uma elite política. Não há, as elites políticas em Portugal foram sendo cada vez piores. Quer dizer, do 25 de Abril a esta parte, digamos, os homens de referência, as mulheres de referência na política são cada vez pior preparadas. Não temos uma cultura de meritocrata. Não se valoriza a meritocracia. Pelo contrário, onde as coisas começam a funcionar bem, são perseguidas. Quer dizer, a inveja neste país é uma coisa tremenda, não conseguimos mudar. E o sistema educativo é um fracasso. Quando se fala no sistema educativo e aquilo que acontece hoje nas escolas, o problema é que realmente os professores, eu pergunto, o professor é o professor, porque é que foi retirada a autoridade ao professor? Eu sinceramente não compreendo. Eu ainda há dias uma professora se me queixou que um aluno lhe bate com frequência, a professora na escola, quer dizer, um aluno agride-a, não é? Ora bem, mas isto acontece todos os dias nas escolas. Como é que isto é possível? Depois há realmente agendas no processo educativo que eu não compreendo. Não é apenas, reparem, não é apenas na questão da disciplina nas escolas. Quer dizer, criou-se uma ideia de inclusão, quer dizer, toda a gente enche a boca com inclusão e excluem. Quer dizer, porque na realidade há situações que não são suscetíveis de incluir, não é? São situações de tratar diferentemente. E realmente, com esta capa da inclusão, consideram-se situações muito diferentes como se fossem iguais. E, portanto, na minha opinião, o sistema educativo chegou a uma situação de impasse. E não tem só a ver com os ordenados dos professores, tem a ver com toda a disciplina da escola. Ao nível do desenvolvimento, quer dizer, realmente eu acho que o país não tem feito as melhores apostas, os partidos políticos não têm, como é que eu ia dizer, não têm uma visão para o país de médio e longo prazo. Quer dizer, este ciclo eleitoral, quer dizer, pensa só 4 em 4 anos. Eu não conheço, nos últimos 40 anos, não conheço um programa de um governo a 10, 15 ou 20 anos. Não conheço, quer dizer, e isto é lamentável. Quer dizer, qualquer governo deveria apresentar um programa para 15, 20 anos, porque o governo pode lá estar só 4 anos, um determinado partido, não é? Mas as transformações que realmente o país precisa obrigam a um desenvolvimento de um trabalho durante 4, 10, 15, 20 anos. Porque há situações que nós não lhe pegamos sequer, é a sensação que eu tenho. Há determinadas situações que são fundamentais para o desenvolvimento do nosso país, para o desenvolvimento da nossa gente, que nem se lhe agarra porque acham que é um problema de tão grande magnitude, que vai durar muito tempo a resolver, e, portanto, se demora muito tempo a resolver, não dá votos, não é? E, portanto, não se faz. Andamos aqui a navegar à vista. Pronto. E eu acho que o nosso grande problema é pouco desenvolvimento, a insatisfação de franjas significativas da nossa comunidade, da nossa sociedade, e isso determina, naturalmente, que haja um caldo próprio para que os extremos possam desenvolver-se. E acontece em Portugal e começa a acontecer por essa Europa fora. Sim. E, portanto, a questão da cultura democrática, da liberdade, o que representou o 25 de Abril, eu não percebo. No tempo do fascismo havia uma disciplina nos liceus que era a Organização Política e Administrativa da Nação. Bom, era uma forma de dar a volta lá ao pessoal, não é? Agora, não percebo porque é que não há uma disciplina idêntica, mas democrática. Quer dizer, aí sim estudava-se a situação, a cidadania, na disciplina dita de cidadania, estuda-se tudo menos a democracia e a liberdade. Sim. Está qualquer coisa errada nisto. Já voltamos a conversar. Miguel, esta história das escolas, já se percebeu que há qualquer coisa que tem que ser feita
para que os mais novos que estejam a aprender não tenham aqui umas ideias erradas para perceber o que é a democracia e a liberdade. Que lacunas de facto é que há? Há aqui um paradigma novo, como tu já contaste, que é, estamos aqui a assistir a um aumento da extrema-direita em Portugal. E isto é podemos dizer, perigo, pelo menos eu sinto-me democrata no sentido da democracia que nós conhecemos. O que é que falta fazer das escolas? Os professores falam de uma necessidade de urgência. Eu vou dar 2 exemplos. Eu não vou citar as escolas porque será fruto de um trabalho posterior, mas há 2 agrupamentos de escolas no Norte com uma quantidade de alunos significativa que tem por hábito, e que vai de encontro àquilo que o Presidente Isaltino estava a dizer, ou seja, que são agrupamentos de escola que criaram clubes de política ou semanas de debate político e que, num dos casos, por exemplo, até em ano de eleições, como foi o caso, faz inclusive a simulação de voto. Numa dessas escolas, na zona do Minho, é feito um inquérito aos alunos sobre a qualidade da democracia e das instituições, etc, etc. Em 2024, e percentagens enormes de participação, é bom que também seja dito. É verdade que a maioria dos miúdos, ainda que pouco informados, porque eles próprios dizem, na sua esmagadora maioria, que não se informam sobre política nem nas redes sociais que seguem, que é a única coisa que seguem, é preciso dizê-lo. Nós estamos a tentar fazer programas de literacia para os mídias nas escolas, para adolescentes, para jovens, que não leem jornais. Ou seja, como é que nós vamos explicar a diferença entre uma notícia do Correio da Manhã ou do Público se eles não sabem o que isso é? Nem sabem em que dia é que sai, ou se sai todos os dias, ou se não sai. Quer dizer, o mundo deles é o das redes sociais e é esse que lhes diz se uma coisa é mentira ou se uma coisa é verdade. Para eles é esse oráculo. E numa dessas escolas, em 2024, nas anteriores eleições, 10% dos alunos disse que o que Portugal precisava era de um líder forte que não respeitasse a Assembleia nem os tribunais. Em 2025 eram 26%. No outro agrupamento de escolas, o partido de que estávamos a falar ganhou na simulação de voto, a larga distância da AD. Estamos a falar de uma escola com centenas de alunos. O que é que me dizem os professores? E vou a uma coisa que a Isabel disse e que é muito importante e se calhar é por aí que podemos começar a mudar. Normalmente são rapazes. Ou seja, há um bocado aquela ideia do follow the leaders, não é? E, portanto, os rapazes funcionam mais como rebanho, como gangue, e se há um que diz eu vou votar no Chega para partir isto tudo, os outros fazem o mesmo, às vezes pelo puro prazer de ver o conflito instalado, como me contou um dos professores, que não querendo desvalorizar o facto do Chega ter ganho nessa escola, não valoriza em demasia essa votação por considerar que muito desse voto foi para provocar. Pura e simplesmente. Não foi por grande consciência política, foi para provocar. E é, de facto, junto das mulheres, ou das estudantes, das adolescentes, que há, segundo eles, algum espaço de manobra. Em várias questões. São elas que, nos debates abertos, discutem com muito mais profundidade a política. São elas que, desde tenra idade, discutem com muito mais profundidade e com mais maturidade as questões da sexologia, da família, tudo isso. São menos permeáveis ao rebanho, tendem a pensar mais pela sua própria cabeça. Eu entrevistei uma atriz que
ao abrigo do programa Cuida-te, ou o projeto Cuida-te, que foi um projeto do antigo governo, entretanto terminou, que era um projeto cujo objetivo era levar às escolas e até a algumas faculdades a discussão sobre a saúde sexual, racismo, xenofobia. Era um grupo de teatro que nem sequer induzia as perguntas, ou seja, era um espaço totalmente livre de expressão, sem que os professores participassem, e em que se assistiram, sempre da parte de rapazes, a saudações nazis, a discursos absolutamente misóginos, a narrativas decalcadas do que ouvimos muitas vezes na Assembleia da República, e elas não. Elas, de uma forma geral, não são todas, de uma forma geral, são mais moderadas, pensam mais sobre as coisas, admitem, ou seja, são pessoas com quem se pode falar e instalar a dúvida. E instalar a dúvida é talvez um desses caminhos. Falo-te de outra experiência que tenho. Eu publiquei na revista Visão, ao longo dos últimos anos, até sair, em 2023, várias reportagens e investigações sobre o Chega. Não fiquei no... Está aqui um camarada meu, Filipe Fialho, que me ouviu, se calhar, muitas vezes dizer isto. Eu não gosto nada do Portugal sentado, né? A conversa de... Agora fazes uma entrevista por telefone, mesmo em tempo de pandemia, fazia um esforço para contactar com os eleitores e os militantes e os dirigentes do Chega. Almoçava, e ainda almoço, com frequência com algum, janto, até há militantes do Chega que me mandam postais de Natal, vê lá tu. Há cerca de 2 anos, olhei para o meu telemóvel e tinha 116 contactos, entre os que lá estão e os que já saíram. Portanto, acho que é uma boa base de estudo. E sempre tive tempo para conversar com eles. E uma das primeiras coisas que temos que começar a fazer, e acho que a esquerda aí comete muitos erros, é distinguir aquilo que é a clique dirigente do Chega, ou de um partido como o Chega, a sua direção, os seus deputados, de quem manda no Chega, do seu eleitorado. Essa distinção é absolutamente fundamental. Não é como alguns imbecis, não há outro termo, que comentam na televisão, dizem, agora dizem para aí que temos que tratar os eleitores do Chega com carinho e dar-lhes amor. Não se trata disso. Mas também não se trata do contrário. Porque, bem, o simples facto de lhes chamarmos fascistas ou dizer que eles são de extrema-direita já está a estigmatizar. E faz com que muitos deles fiquem numa concha. E não são... Eu não acredito que 22% do eleitorado seja fascista. Aliás, acho que a maioria não é. Eu posso acrescentar a isto o facto de ter ido muitas vezes para o terreno ouvi-los, com tempo. Não fui perguntar o que é que sente. Fui sentar-me com eles, 4 e 5 horas, tenho dezenas de gravações dessas, em que, de uma forma geral, as questões que vêm à baila nunca são as dos ciganos, nunca são as dos imigrantes, não. São coisas como esta. Prometeram uma estrada, não a fizeram. Prometeram-me que o hospital nunca seria fechado, fechou. Prometeram-me que o posto dos Correios ia sair daqui, mas ficava mais perto, fecharam-no. As pessoas queixam-se disto. Estamos horas a falar disto. E só depois, eventualmente, é que vem o cigano, o imigrante. Não sei se alguns viram o filme do Ken Loach, o The Old Oak, o Último Pub, que explica, era um filme que devia ser exibido nas escolas, que explica muito bem isto. Tu esmurras quem está à mão para esmurrar. Os tipos que te lixam a vida não estão à mão para esmurrar. Estão muito acima. Alguns são essas elites, não é? Portanto, esses não estão à mão. É como eu vinha a dizer hoje no carro, há eleitores do Chega que eu conheço que recebem o RSI, mas acham que o do lado não deve receber. Porque é que os imigrantes na Suíça votaram esmagadoramente no Chega? Porque não querem lá outros imigrantes. Isto é muito complexo. E vocês sabem
muito mais disto que eu vou dizer, e aqui termino, mas o Chega é o primeiro partido, e teve a habilidade, e nós não podemos desvalorizar o mérito que houve no sentido de perceber esta realidade. O André Ventura foi, em 2019, a sítios do país onde não ia um político há 10 anos, e eu sei do que é que estou a falar. Portanto, isto não é só redes sociais. Antes das redes sociais foi outra coisa. Nós sabemos que os partidos tradicionais, de uma forma geral, os seus eleitores, os seus militantes, se estão próximos daquele partido, concordam a 70% ou 80% com aquilo que é o chamado arco ideológico desse partido. Podem discordar do governo X, ou do ministro Y, ou do líder H, mas estão lá porque se identificam com 70% ou 80% daquilo. E até o PRD, como vocês se lembram, foi mais ou menos assim. Também entrou com um discurso um bocadinho moralista em relação à República, que logo foi esvaziado, mas também era mais ou menos assim. O Chega veio romper com tudo isto. Eu conheço centenas de eleitores, como já disse, militantes, dirigentes, e o exemplo que dou é este. Imaginem um restaurante chamado Chega, do chefe Ventura, com uma emenda de 10 pratos. Os 10 que vocês conhecem, né? Os ciganos, a imigração, mais segurança, os polícias, aquela pauta que a gente já conhece. Portanto, aquele restaurante só tem aqueles 10 pratos. Para o eleitor do Chega, é completamente pacífico escolher 3 ou 4 e rejeitar todos os outros. Dizer, é como escolher cabrito e não querer bacalhau. Muitas vezes dizia-lhes, mas a questão dos ciganos, isso não me interessa para nada. Eu acho que o que ele diz dos ciganos é completamente absurdo. Mas se falarmos da educação sexual nas escolas, é o único gajo que fala disso. E vice-versa. Eu conheço eleitores do Chega que abominam o que o André Ventura diz dos ciganos, mas se for em relação a outras matérias, sentem-se representados. E como eu ouvi uma dirigente da Fundação do Chega, que foi responsável por um grande impulso do partido nas redes sociais, naquele início, logo a seguir à eleição do André, que é evangélica, que atraiu muitos evangélicos para o partido, e que me fez... Depois as histórias pessoais também contam. É preciso conhecer as histórias de vida das pessoas e o seu percurso profissional. E ela fez-me um discurso durante 30 minutos sobre a subalternidade das mulheres, o facto de as mulheres ainda hoje serem desfavorecidas em muitas questões, o seu papel ser secundarizado em relação aos homens em muitas matérias, como sabemos, e eu ouvia em versão piloto automático, e a dada altura só me lembrei de lhe dizer assim, isto foi em 2022, mas diga-me uma coisa, isso que acabou de dizer sobre as mulheres podia ter sido dito pela Catarina Martins, que era na altura a líder do Bloco, e diz ela, e depois? Isso é um problema vosso, não é meu. Para mim, o que o Bloco diz sobre as mulheres, eu estou de acordo a 100%. Isso só faz confusão nas vossas cabeças. Isso acabou. Para nós é normal. E eu não sei como é que se resolve isto, mas resolve-se conversando com estas pessoas, primeiro. E não é com pautas arqueológicas, ou tentando impor-lhes pautas arqueológicas do ponto de vista ideológico e, de alguma maneira, estigmatizando-as. Porque se as estigmatizarmos, elas vão ficar sempre ali. Quando muito, temos que dialogar ao ponto de lhes instalar a dúvida, que é o que muitos fizeram noutros sítios e conseguiram esse sucesso. As pessoas sentem-se ressentidas, abandonadas e que não haja dúvidas nenhumas sobre isto. Deixa-me só dizer isto. Os grandes criadores do Chega não foi o André Ventura e os seus pares, foram os governos do PS, do PSD e do CDS ao longo destes anos. A esquerda cometeu muitos erros, mas quem governou criou o Chega.
Não há dúvidas nenhuma. Mas há agora aqui uma questão que é, em breve, em outubro, vamos ter eleições autárquicas. O Chega prepara-se e há talvez aqui uma verificação que temos que perceber se eles têm, de facto, aquele eleitorado que votou nas legislativas. Se é mesmo vontade de votar no Chega ou se foi só para o Governo e nas autarquias não. Pode haver aqui uma diferença Pois eu não sei. políticos ou não? Eu tenho este problema que foi uma vantagem, que é, eu ando, e muita gente que me conhece sabe disso, e estão aí, eu sou frequentemente contactado por alguns jornais internacionais quando há eleições, para falar sobre o Chega. É só ir ver as declarações que eu fiz ao longo destes anos, quando toda a gente dizia, eles não passam de 12, eu dizia, cuidado que vão crescer. Eles não passam de 50, cuidado que eles vão crescer. E vão crescer por isto e por isto e por isto. Eu admito que nas eleições autárquicas ainda não há, poderá haver algum desgaste, mas se nem as malas e a pedofilia serviram para alguma coisa, isso não foram assuntos que perturbaram o eleitorado como se viu, não é? Eu admito que o Chega possa ganhar algumas câmaras, se calhar não tantas como pensa, mas poderá ainda não haver um desgaste no partido que impeça que o Chega ganhe câmaras. Agora, uma coisa eu tenho a certeza absoluta, nós vamos ter o Chega espalhado por todo o país ao nível da variação e eventualmente até com acordos autárquicos para governar câmaras e com a agenda que sabemos. Sim. Isso não tenho qualquer dúvida. E então, Isabel, mais de 50 anos depois de ter sido uma lutadora contra o fascismo, como é que olha para este paradigma novo na nossa sociedade, na nossa sociedade política, sobretudo, não é? Obrigada, Mário Galego. Eu acho que, apesar de tudo, nós não podemos dizer que a democracia falhou, porque se olharmos para as tais coisas arqueológicas, mas que felizmente ainda estamos vivos para nos lembrarmos delas, o panorama que havia de analfabetismo no país, que havia de mortalidade infantil e que havia de combate ao desenvolvimento, porque o Salazar era anti-desenvolvimentista, ao contrário do Franco, e isso marcou muito estes dois países, foi um castigo para fazer a sua ideologia nacional, porque ele não queria. Ele achava que este país era um país rural, camponês, ponto final. Isto, por acaso, eu acho que é bom lembrar em termos da história do nacionalismo e da pátria e das grandes figuras da pátria. De vez em quando talvez valha evocar. Mas eu tenho uma visão que não é muito pessimista e também penso, isto para dizer as duas coisas, que nós devemos ir... Se a esquerda quer fazer alguma coisa, tem que ir ao terreno e tem que falar com a linguagem das pessoas que elas percebam. Não pode falar com uma linguagem elitista das universidades. Eu fui a Benfica a semana passada, não digo com quem fui, mas fomos duas, e a certa altura a outra pessoa que ia comigo disse, sim, a explicar a evolução da economia, porque houve uma fase keynesiana. Eu interrompi para dizer, explique lá às pessoas o que é isso do Keynes. As pessoas querem lá saber que houve uma fase keynesiana, querem saber as coisas correntes e com a linguagem corrente. E isso, eu acho que a esquerda tem mesmo, eu faço esta batalha entre os grupos que pertencem, organizados, dos médicos, é que temos que ir falar com as pessoas. Na linguagem delas. Já tenho 2 visitas marcadas. Uma à única freguesia do Conselho de Lisboa, onde ganhou o Chega, que é Marvila. E a outra à única freguesia do Barreira, onde ganhou o Chega, que é Palhais Coina. É aí que me interessa ir. É aí que me interessa ir, porque eu também acho que as pessoas que votaram Chega não são fascistas de maneira nenhuma. Fascismo é outra coisa. E, entre parênteses, o fascismo, o que eu tenho receio é que daqui a 4 anos o Chega tenha a maioria dos votos e seja designado pelo Presidente da República como partido do Governo. Isso é que é o grande risco, porque se isso acontecer, o Chega não precisa da Assembleia para fazer as coisas principais, governa por decreto.
Se nós olharmos para trás, o Hitler não teve a maioria da Assembleia, o Mussolini não teve a maioria da Assembleia. Foram nomeados um pelo presidente e o outro pelo rei. E depois começaram por governar por decreto. E nós temos esse risco real e por isso temos que combater essa situação. Não sou tão pessimista, vou a muitas escolas, os meus 3 netos estão na escola pública e de maneira nenhuma relatam coisas desagradáveis, etc. Eu fui, curiosamente, que uma das melhores escolas, por isso é que não podemos generalizar, isto é muito complexo e heterogéneo, uma das melhores escolas onde eu fui falar da escravatura e do racismo foi em Amarante. Amarante tem uma câmara PSD-CDS. E eu ia a pensar, vamos lá ver, como é que isto me corre? O pior sítio onde fui foi a Vila Franca de Xira, que é a grande terra da tradição de esquerda. Os alunos insuportáveis, tanto os de Amarante como os da Vila Franca, eram técnicos dos anos técnico-profissionais. Os de Amarante, maravilhosos, colaboradores, eu a fazer-lhes perguntas, porque faço sempre, então diz lá, porque é que as pessoas mais do norte da Europa são mais branquinhas e as cá para baixo são mais escuras? E eles a responderem certinho. Às vezes os adultos não. Perguntei em Alcântara, na Universidade da Terceira Idade, então, minha senhora, diga lá, porque é que uns são branquinhos, os outros são mais escuros. E a senhora disse, porque nós temos pele branca, mas não conseguiu perceber. Os miúdos de Amarante sabiam muito bem que a questão era o sol e que era a vitamina D. E são coisas curiosas. E no Barreiro, foi na periferia do Barreiro, na zona operária, etc., que eu apanhei uma miúda do Chega a enfrentar-me, com a qual eu falei nas calmas, sem a agredir, sem dizer coisas. Depois a diretora da escola é que foi uma grande agressão para ela. Portanto, eu penso que se a esquerda tiver juízo, não me parece que esteja a ter. E por isso é que eu tomo estas iniciativas meio enquadradas, meio desenquadradas, tenho que ir aos sítios e falar com as pessoas com calma e na linguagem delas. Quero aqui dizer que o desenvolvimento do país, eu sou uma radical de esquerda, porque penso que em 75, no 4º governo e no 5º governo, houve os programas extraordinários, que não eram, como se diz, a loucura do PREC e a sovietização, nada disso. Nada disso. Eram cooperativas das maiores empresas e as outras ninguém lhes fazia nada. Foram bons programas e depois toda essa perspectiva. E penso que isso podia ter feito um outro desenvolvimento do país, económico, mas pronto, isso foi derrotado e entramos, eu lembro sempre que em 79, 80, no mundo começaram a governar a Thatcher e o Reagan. E todas as 79, 80, e todas as tentativas que aqui foram feitas, mesmo pelo Partido Socialista, foram em contraciclo. O Arnaud aprovou a lei do Serviço Nacional de Saúde em 79, em setembro, já ali à rasquinha de votos. E a partir daí foi tudo ao contrário. E, portanto, nós tivemos mesmo o tal Estado Social, começou quando os trabalhadores tiveram o salário mínimo para o dobro, ainda em 75, foi quando o Serviço Nacional de Saúde, apesar de tudo, foi estabelecido, quando a educação foi pública e gratuita. Isso foi o Estado Social que se conseguiu meter. Depois foi realmente o contraciclo do outro tipo de pensamento, mas penso que hoje, para contrariarmos que daqui a 4 anos o Chega tenha a maioria dos votos, não digo a maioria absoluta da Assembleia, isso então seria uma coisa horrível, mas se ele tiver a maioria dos votos, é nomeado. Eu acho que nós não estamos, que a maior parte das pessoas não está bem a ver isso. É que é mesmo nomeado. E depois governa. Tem margem para governar.
E então aí vem a ignorância, vem censura feita de outra maneira, vem a perseguição política e a repressão de outra maneira. Acho que esse é o nosso fantasma e é contra isso que temos que encontrar formas de combater. Não é, com certeza, insultando as pessoas que votaram. Estamos já com quase 2 horas deste nosso encontro. Eu vou fazer uma última pergunta a todos os participantes que aqui estão e peço uma resposta o quanto breve quanto possível. A minha opinião, eu depois daquilo que ouvi aqui e o que nos trouxe aqui era perguntar: e depois do 25 de Abril? E depois o quê? A construção da democracia falhou? Foi o ensino que falhou? Os sistemas sociais falharam? A esquerda falhou, como já aqui ouvi. O que é que falhou? Pense por si, senhor fotógrafo. Um fotógrafo a dar respostas bem difíceis, não é? Perguntas embaraçosas ao mesmo tempo, mas muito diretas. Vou tentar ser rápido. E eu, às vezes, em conversa com amigos sobre política, esquerda, direita, etc., há uma coisa que eu acho que, quando falei em elites, as elites são interessantes e fundamentais. As elites, digamos, têm ideias para fazer alterações. Agora, não podem estratificar e tomarem conta do poder eternamente. Quando aqui o nosso amigo apontou erros graves de uma elite que, entretanto, se alargou e que foi constituída, sobretudo, por 2 grandes blocos, o PS e o PSD, não é? Acho que falharam em muitos aspectos, em promessas que fizeram ao povo e não cumpriram. A história da estrada, a história do hospital, a história do centro de saúde, por aí fora. E essas falhas estão a ser aproveitadas agora, e de que forma? Não é? Pela extrema-direita. A esquerda fez o que pôde. Dividiu-se muito, sem dúvida, e cometeu erros graves. Mas quando eu discuto estas questões com os amigos, o que eu acho mais importante neste processo todo, e que falhou, para já a parte da justiça. A justiça não funciona como deve ser. E é muito responsável pelo estado atual das coisas. Por outro lado, esquerda-direita, eu acho que é uma palavra que se deve colocar aqui, que é justiça. A justiça tem que funcionar. Tem que se dar realmente resposta a quem precisa de respostas urgentes, em várias áreas. Claro que houve grandes conquistas com o 25 de Abril, ainda bem, 50 anos depois estamos muito diferentes do que estávamos há 51 anos. Mas há tanta coisa ainda por fazer que é assustador. Pá. É preciso cumprir aquilo que se diz. Os partidos têm que cumprir, os que estão no poder têm que cumprir com aquilo que dizem. Têm programas, mas depois esquecem. E quem é que está a ganhar com isso? Chega. Não tem mais nada a dizer. Tem que haver a justiça. Justiça. Peço agora uma resposta também, o quanto breve possível, ao Sr. Autarca de Oeiras. O que é que... E depois do 25 de Abril... Duas notas. Eu acho que não podemos generalizar. Quando eu digo que o sistema educativo falhou, não quer dizer que falhou na totalidade, quer dizer, não há que interpretar a coisa. Falhou, quer dizer, globalmente. Mas também é verdade que o sistema de ensino que temos está a formar uma geração de jovens fabulosa. Não fico mais cá, por outras razões, mas nós temos jovens formados nas nossas universidades que são ao nível dos melhores por esse mundo fora. E não é por acaso que são requisitados pelos Estados Unidos, pelo Reino Unido, por essa Europa fora. Mas se calhar é outra elite, não? Eu conheço muitos aqui de Oeiras, alunos de 18, 19, 20, que fazem a sua licenciatura, o mestrado e ala. E, portanto, são formados nas universidades portuguesas. Portanto, nós temos aqui excelentes universidades. Aliás, eu quando me refiro ao sistema de ensino, estou a me referir ao segundo ciclo, terceiro ciclo e secundário. Nem me refiro sequer ao primeiro ciclo. Mas, de qualquer maneira, ao nível do ensino, também há aqui alguns aspectos que mudaram muito nos últimos diria, 5, 6 anos. Reparem, se há uma dúzia de anos toda a gente dizia que os jovens estavam afastados da política, era aquilo que se dizia, os jovens estão afastados da política, etc. Nós aqui em Oeiras, nos últimos 2 anos, fizemos o Dia da Democracia. O Dia da Democracia é a atividade que decorre nas nossas escolas secundárias. Envolveu este ano 5.000 jovens.
É uma coisa notável. São convidados líderes políticos, politólogos, professores universitários, jovens, um pouco de todas as correntes políticas, não é? Para irem falar às escolas, e é um entusiasmo extraordinário. Os alunos são voluntários, não sei se estão a ver, não são obrigados a assistir a essas conferências. E tem sido um sucesso extraordinário. Bom, é claro que damos um prémio, as melhores equipas vão a Bruxelas ver as comunidades e tal, mas quer dizer, mas têm que participar, não é? Ora, e portanto, nota-se realmente o interesse dos jovens pela política. Eu vejo mesmo em meu redor, na minha campanha eleitoral, por exemplo, na minha campanha eleitoral, que vai haver aí agora, eu tenho mais de 130 jovens atrás de mim. Portanto, jovens que querem participar politicamente, mas que não se revêem nos partidos políticos. Mas repare, não, mas não se revêem nos... Eu explico, aí tem razão, o Nascimento tem razão. Não se revêem nos partidos políticos, porquê? Porque há vícios dos jovens, os jovens do PSD, do PS, e já vou falar do Chega, são uma espécie são miméticos em relação aos dirigentes. Não sei se estão a ver. Os jovens das juventudes partidárias querem imitar os líderes do partido. E têm exatamente os mesmos vícios. De maneira que se aparece um jovem com qualidades que eles começam a desconfiar, mas que é que este tipo quer, não é? Afastam-no, marginalizam. E, portanto, quer dizer, é natural que quando há um movimento, por exemplo, como o meu, que se senta livres, ninguém os condiciona, não é? E sentem-se importantes por participarem, porque eu faço reuniões com eles e tal. Mas, no fundo, isto para dizer que eu acho que há qualquer coisa que está a mudar no interesse político. No Dia da Democracia, também vimos aqui, também assisti, realmente não me parece que o Chega domine a situação. Não me parece, nas escolas. Mas que tem uma adesão, digamos, efusiva, tem. Há mais agressividade, quer dizer, e portanto, aquilo lá também há palmas e tal, e quando falam os dirigentes do Chega, ou quem o Chega manda para falar nesses dias da democracia, normalmente eles conseguem entusiasmar mais a plateia. Mas não é que sejam muitos, batem palmas de maneira diferente. Quer dizer, não é verdade, batem palmas com outro fôlego. Ora bem, só uma nota sobre o Chega. Quer dizer, eu também acredito que ainda pode crescer, e acho que todos nós temos esse. O Chega pode crescer. Mas eu acho que há um limite da democracia para o crescimento de partidos como o Chega. Porque qual é o fenómeno do Chega? E eu observo isso todos os dias. Um indivíduo com 60 anos na Assembleia Municipal de Oeiras, aí a diferença dos partidos democráticos. Um jovem ou um militante do PSD ou do PS, numa Assembleia Municipal ou na mesa do café, faz um discurso filtrado. Ele não diz exatamente o mesmo que o líder disse ou que os membros das comissões políticas nacionais dizem. Ele filtra, ele adapta, não sei se estão a ver. Os militantes do Chega parecem todos Venturas. Quer dizer, na Assembleia Municipal, um indivíduo, por exemplo, com 60 anos, faz o discurso que o Ventura faz, rigorosamente igual. Até tenta imitar o tom de voz e tudo, não é? Os jovens fazem a mesma coisa. Quer dizer, portanto, o discurso do Chega é repetido à saciedade. Portanto, são realmente militantes mais agressivos, mais ativos. Quer dizer, não é deixar andar, não é? Aí os lamentos do PS e do PSD estão mais acomodados. Agora, o que eu acho é que a própria democracia tem um limite para partidos como o Chega. Quer dizer, se o Chega chega a um determinado limite, só vai ultrapassar em ditadura. Quer dizer, e esse é o perigo. Quer dizer, uma maioria simples do Chega, por exemplo, permitirá que eles deem um salto para a ditadura? Quer dizer, a democracia está capacitada, está preparada, a nossa democracia, para impedir que um partido como o Chega, tendo uma maioria, dê o salto para a ditadura? Essa é a grande incógnita. São questões. Passo agora a palavra ao Miguel. Miguel, para fechar, o que é que, e depois do 25 de Abril, nós éramos crianças, mas já somos adultos e pensamos, a tua opinião? Eu acho que há três coisas, quer dizer, pegando aqui nesta última coisa que o Presidente Isaltino disse, quer dizer, também nós julgávamos que a democracia americana era capaz de acomodar alguns excessos e estamos a ver o que está a acontecer. Temos universidades prestigiadas e grandes sociedades de advogados a cederem a tudo que é pedido, e não me admirava nada que aqui acontecesse facilmente o mesmo. Este país tem
ou pelo menos algumas figuras e algumas instituições deste país têm uma grande facilidade em acomodar-se às novas situações e antecipar o que pode vir aí. E, portanto, posicionar-se já para o que virá. E sei do que é que estou a falar. Há um humorista espanhol, que eu agora estava aqui a fazer um esforço de memória para ver se me lembrava, mas não me lembro, que diz o seguinte: a direita fala para os eleitores como eles são, a esquerda fala como gostaria que eles fossem. E se calhar, em parte, está aqui Está aí uma chave. Está aqui uma chave. Por último, eu acho que, de facto, e acho que todos nós já falamos um pouco disso, o regresso à palavra, ao valor da palavra dada é absolutamente essencial na política, à esquerda e à direita. Eu acho que há gente de direita tão incomodada com o crescimento do Chega como à esquerda, que tem protagonizado intervenções bastante importantes no espaço público a esse respeito, e que também fala desta questão. A palavra dada perdeu valor, não é? Porque as pessoas não acreditam. Acho que ninguém tem a expectativa de que tudo seja feito bem, mas as pessoas têm que sentir, e eu ouvi isso muitas vezes de eleitores do Chega, têm que sentir que a pessoa que prometeu X ou prometeu Y está genuinamente disposta a fazer o esforço que for necessário para que essa palavra seja cumprida. E isso perdeu-se. Fechamos esta última ronda com Isabel, como médica. Que remédio nos dá, então, para resolver aqui o problema do e depois do 25 de Abril? Eu, como médica, o que eu tenho feito é ouvir as pessoas. Mas eu acho que todos temos que ouvir as pessoas. Hoje, uma doente minha, que tem uma loja de cuecas e sutiãs, isto é muito banal, e ela dizia-me: isto anda tão mal, que eu, para vender um sutiã, tenho que fazer uma psicoterapia àquela pessoa. mas é verdade, porque aquilo que eu vejo nos utentes é uma crispação, um desalento, um clima dentro dos empregos de competição, o medo do chefe. Estamos a viver um momento psicológico muito especial da sociedade. E depois os ecrãs da televisão passam-nos sucessivamente coisas horríveis, horríveis verdadeiras, como seja a fome em Gaza. Não é? Temos de ter atenção a este clima. E já agora dar algum alento às pessoas. Dar algum alento. Portanto, o remédio passa muito por nós encontrar... Eu não sei a solução, mas passa... Aquilo que sei com os meus doentes, eu sei. É dar-lhes força para vencer essas coisas. Sei, mas é individual. Agora, para fora disto, tenho muito medo dos tais 4 anos e dos votos, e que eu acho que ninguém está a ver. Ninguém, muita gente vê, mas... e acho que o remédio seria que as pessoas estivessem em casa, que as pessoas tivessem, que aquele ordenado que recebem chegasse para comer. É anedótico falar-se em alimentação saudável, porque a alimentação saudável, no último inquérito, e foi em 2017 publicado, só 40% das pessoas, e foi muito bem feito, do Norte, no Instituto do Norte, só 40% é que têm alimentação saudável. E insegurança alimentar, que é assim um termo giro, 10% tem insegurança alimentar, ou seja, têm que ir ver onde é que vão buscar a comida todos os dias. Não é fome severa, como no Sudão e noutros sítios assim, mas é insegurança alimentar. Bom, isto são os males, mas às pessoas que estiverem no poder compete, por exemplo, seja no Ministério passado, seja no Ministério atual, no Governo anterior, há 62% de pessoas que têm unidades de saúde familiar e aquilo corre lindamente. O que têm que fazer é que os outros que não têm, os médicos especialistas sejam pagos de maneira tal e que lhes arranjem casas, já tenho dito isto em relação aos seus professores, que lhes arranjem casas para eles ficarem em Lisboa e Val do Tejo.
Porque um especialista, médico, não pode ficar em Lisboa e Val do Tejo. Então o Ministério que lhes dê casas e que lhes dê salário para os reter ali. É assim? Não é muito complicado. Não venham cá com questões de gestão e outras conversas assim. E direções executivas e companhia. Não. É olhar para os números, também já disse isto à Ministra já por 2 vezes, é olhar para os números, ver que os especialistas são poucos, porque se formaram poucos, e que lhes dê casa e dinheiro para os doentes terem um especialista. Este é o remédio. Obrigado, Sra. Doutora, por este diagnóstico e remédio. E assim termina esta nossa segunda conversa para sentir a revolução. Obrigado a todos por terem vindo. Boa noite. Eu queria agradecer à Alexandra, que não agradeci inicialmente. Yes.